Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Estes minutinhos que todos nós nos dedicamos a estar aqui com o coração aberto a Jesus, com um pensamento elevado até a Deus nosso Pai e com as portas da nossa alma abertas para o Evangelho segundo o Espiritismo e também para os doces ensinamentos do Cristo. Então sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja em nosso coração. Estamos hoje encerrando mais uma semana, meus irmãos, que a gente possa refletir um pouco mais como foram os nossos dias, o que a gente cultivou e o que também a gente colheu ao longo desses dias. Que a gente possa refletir, acolher em nosso coração os ensinamentos que Deus nos proporcionou ao longo desses dias, e se algo a gente fez e nos arrependemos, que a gente possa aprender e que amanhã possamos fazer diferente, que possamos aprender com os erros, aprender com as falhas e estar dispostos a fazer diferente. Pois Deus, Ele sempre concede uma nova chance para nós. Então que possamos aproveitar essa nova chance com Deus. Bom, meus irmãos, hoje estamos aqui refletindo, já iniciando a nossa reflexão dessa sexta-feira, já conversando aqui um pouquinho sobre como foram os nossos dias ao longo dessa semana. E, meus irmãos, é válido a gente pensar que, olha, nesses 5 dias da semana que nós já estamos finalizando, quais foram os dias que a gente esteve mais preocupados? Ou seja, pensemos aí desde segunda-feira até hoje na sexta. Quantos dias a gente ficou muito preocupado, pensando no futuro, pensando no amanhã, pensando no que vai resolver ou no que tem que fazer? Olha, meus irmãos, estou sugerindo essa pergunta aí para a gente pensar, porque geralmente a gente passa, principalmente os dias da semana, extremamente preocupados. Nós somos preocupados com muitas coisas, com cada detalhe, meus irmãos. A gente se preocupa com o amanhã, com o que tem que fazer, com o que tem que realizar. A gente se preocupa com o que pode vir a acontecer com a gente. A gente se preocupa com tudo. E essas preocupações, pensemos, nos trouxeram calma? Nos trouxeram serenidade? O que essas preocupações que a gente nutriu ao longo da semana nos auxiliou? Acho que a gente chegará à conclusão que foram preocupações que nos deixaram mais ansiosos, mais estressados, mais perturbados em nosso coração. Às vezes a gente fica com um pensamento tanto no futuro que a gente não vive o hoje. Às vezes a gente fica com um pensamento tanto nas coisas que podem acontecer com a gente, com tanto medo disso, que a gente não vive o agora, não vive o hoje. Olha, meus irmãos, há uns dias atrás eu li bem brevemente alguns relatos de uma médica que se dedicou a trabalhar com pacientes já terminais. E ela escreve um livro, meus irmãos, contando sobre como foi estar com esses pacientes. Pacientes que sabiam que logo, logo, o tempo da vida física deles chegaria ao fim. Então, ela trabalhando com eles assim, ela conta logo bem no início da obra que um dos pacientes, logo assim, já nos seus dias finais, ele diz que viver o agora. O que seria mais importante para ele? Olha, viver o agora. Que ao longo da jornada ele viveu tanta coisa, se dedicou com preocupações tão efêmeras, preocupações tão sem sentido, preocupações com coisas que nem ele poderia controlar, e deixou de viver o agora.
o presente. E aí ele já em estado terminal, ele diz isso, sobre o valor do presente. Olha, meus irmãos, pensemos que para um paciente terminal, que não sabe se chegará no amanhã, muitas vezes, ele vive cada segundo do presente. Ele vive cada instante do agora. E ele tenta agarrar a cada segundo do agora e guardar isso em seu coração. E muitas vezes nós vivemos em nada o presente, em nada o agora. A nossa cabeça está só em problemas, preocupações, em queixas do futuro. E aí a gente perde oportunidades de estar com quem a gente ama e de aproveitar o momento com essas pessoas. E aí a gente perde a oportunidade de estar com o pensamento fixado no presente, numa oração elevada a Jesus, porque no meio da oração o nosso pensamento se desvia e a gente começa a pensar em coisas do futuro. E aí perdemos oportunidades de fazer a caridade, de aproveitar uma chance que Deus está nos dando, porque a gente está tão intertido pensando no que tem que fazer, que a gente nem repara quem está do nosso lado, nem repara quem está pedindo uma ajuda, ou quem está cabisbaixo, e a gente pode ir lá ofertar uma palavra de esperança. Olha, meus irmãos, nenhum de nós também sabe como que se a gente estará aqui na Terra amanhã. A gente também não sabe. A gente sabe que quando reencarna, tem o nosso tempo aqui já previsto para a gente cumprir os nossos deveres. Mas a gente não sabe esse tempo qual é. Só Deus sabe isso. E aí nós vivemos esquecendo disso. E aí a gente não vive o presente. A gente não vive essa dádiva do hoje que Deus nos concede. A gente fica só pensando no amanhã, no que tem que fazer, nos problemas, nas preocupações, no que pode nos ocorrer. Olha, meus irmãos, essa reflexão ela é muito necessária pra gente tirar um pouquinho os pensamentos dessas preocupações, sabe, do futuro, e focar aqui. Olha, Jesus, ele nos ensinou tanto sobre isso, meus irmãos, o mais tanto, porque Jesus ele vivia um dia por vez. Jesus sabia que o dia do Calvário chegaria. Jesus sabia do cálice que Deus havia reservado para ele. Imagina se Jesus vivesse cada dia pensando, será que o Calvário chega logo? Nossa, o que será que vai acontecer comigo na estrada do Calvário? Nossa, mas qual será esse cálice que Deus reservou para eu beber? Nossa, mas o que vai acontecer quando eles me prenderem? Quando será que vão me prenderem? Será que vai acontecer coisas muito ruins? A gente vê isso no Evangelho? A gente vê isso relatado na estrada de Jesus aqui? Não, pelo contrário. A gente vê Cristo ensinando para a gente a serenidade de viver a cada dia. Jesus sabia do Calvário, sabia que seria preso, mas ele não se preocupa com isso. O que vai acontecer? Não. Jesus aproveita o presente para servir, trabalhar e fazer o melhor dele por todos nós. Jesus ensina que se a gente estiver vivendo o presente, a gente consegue dar o nosso melhor. Mas se a gente fica com a cabeça só no futuro, a gente não cultiva nada. Nada, meus irmãos. E aí o Cristo, ele até traz palavras, ele fixa isso no Evangelho para nós. Allan Kardec irá nos rememorar isso. Queria até compartilhar aqui conosco as palavras de Jesus para a gente refletir. Cristo diz: não vos inquieteis por saber aonde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam, entretanto vos declaro que nem Salomão, nem toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior, quanto maior cuidado não terá em vos vestir? Ó homens de pouca fé! Não vos inquieteis, pois dizendo, o que comerei? O que beberei? Ou como me vestirei? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque o vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não coloques como inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Meus irmãos, essas palavras aqui que a gente destacou de Jesus, tão belas, a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Como eu disse, Allan Kardec destaca isso no Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Olha o que Jesus diz. Por outras palavras, o Cristo nos convida a pensar que a gente se inquieta, que a gente se preocupa por tantas coisas. E Jesus afirma que Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe do que a gente precisa. E Deus concede tudo que o nosso espírito precisa na caminhada da nossa reencarnação. Não pensemos, e se eu não der conta? E se eu não conseguir isso? Não, meus irmãos. Deus, Ele sabe o que a gente precisa e Ele nos concede. Façamos a nossa parte. Trabalhemos, façamos a nossa parte, que Deus encaminha o que a gente necessita para a nossa encarnação, meus irmãos. E Jesus diz algo aqui que eu acho esplêndido, meus irmãos, porque Cristo diz que é pra gente não se inquietar, pra gente não ficar preocupado pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã Ele vai cuidar de si. A cada dia basta o seu mal. Cristo dizia pra gente viver um dia por vez. Não ficar preocupado, tentando controlar o que pode vir a acontecer conosco. Muitas vezes nem vai acontecer. Porque às vezes esse medo do que vai acontecer nos trava no presente. Jesus dizia, olha, não fique preocupado, não se inquiete pelo dia de amanhã. Viva aqui o agora. Esteja presente. Aproveite as oportunidades que Deus concede, que possamos fazer o nosso melhor hoje, meus irmãos, e a cada dia, um passo por vez. Se a gente fica com o nosso pensamento só no futuro, só no que pode acontecer, nas preocupações, tentando controlar, ficaremos mais estressados, perturbados, e isso abalará muito o nosso interior. Então as palavras de Jesus são de muita fé para a gente viver um dia por vez e realizar uma tarefa por vez. Vamos acolher esse ensino de Jesus em nosso coração. Valorizar o nosso presente. A gente vive com a cabeça tão no futuro que não valoriza o nosso presente. Vamos hoje valorizar, meus irmãos, viver a cada momento que Deus nos concede no hoje. Que assim seja. Olha, meus irmãos, essa nossa mensagem foi inspirada no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, e também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, meus irmãos, e que assim seja.